E ela estava prestes a ir morar na Índia. Era a primeira vez que ela estava indo morar lá, já tinha visitado. E foi muito incrível, assim. A gente teve uma conexão imediata. Até choro. Tô grávida, choro. E ela voltou super tocada da Índia, nessa viagem. E aí resolveu que moraria lá num templo, que é justamente o templo onde a Vishakha mora. Oi, tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Onde que ela tá morando agora? O templo que ela mora agora ou que ela estava morando quando a gente foi? Agora ela mora entre a Índia, que fica 3 horas de Calcutá, e em Londres. São as 2 bases dela. Só na Índia. Naquele que a gente Você, porque a tia Lô foi. Você conheceu? Você foi em Vrindavan e em Calcutá? Não? Govardhana. Vocês foram em Vrindavan e Govardhana. They went to India. They are for uncle and Oh, really? Oh, nice to meet you. Mas ela mora em Calcutá, que é mais pro outro lado da Índia. Mas ela já visitou lá também. Enfim, aí ela me contou dessa experiência, que foi super verdadeira, super intensa, foi quando ela resolveu que ela moraria um ano na Índia, né? E ela conheceu todas as pessoas super especiais, esses monges, o guru dela, enfim. Voltou super tocada e tocou todo mundo que estava no entorno, né, inclusive. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar também. Ai, gente, gravidez. Pode chorar. Nem se incomoda. Em casa. E aí, eu e o Rafa, a gente sempre teve vontade de conhecer a Índia, e conhecer a Índia por esse prisma espiritual. Porque a gente respeita muito a filosofia. Nós não somos devotos, mas a gente tem uma afinidade incrível com a filosofia, com a maneira que eles lidam com a vida, com as coisas, com a maneira como eles propagam o amor acima de todas as coisas. E a Ana vai explicar um pouquinho sobre o que é isso, Bhakti Yoga, que é a maneira que eles praticam a devoção deles. É muito bonito e é muito verdadeiro, porque eles vivem de acordo com o que eles pregam. Eu acho que isso hoje é muito difícil de encontrar. E eu e o Rafa, a gente ficou com muita vontade de ir para a Índia, e alguns anos depois, em 2013, a gente foi, a convite da Ana, que estava lá, para um festival, que se chama Gaura Purnima, que é o festival da lua cheia, e que tem, assim, peregrinos da Índia inteira que vão para esse lugar sagrado, e ela vai contar um pouquinho sobre isso também, e foi uma experiência incrível, assim, coisas que eu consigo explicar, uma experiência antropológica incrível, uma experiência de ver um país né, subdesenvolvido da maneira que a Índia é, com uma felicidade, uma coisa, uma doçura que não se explica e que a gente, às vezes, aqui com tudo que a gente tem, toda a estrutura, a gente não consegue alcançar. E de ver essas pessoas incríveis que se dedicam, sabe, esses gurus, essas pessoas santas, que dão aulas e, enfim, foi maravilhoso, a gente voltou super tocado, e desde então, sempre que a gente tem oportunidade, a gente tá junto com eles nos eventos, e a gente trouxe o Trivikrama Maharaj para fazer alguns de vocês vieram nesse primeiro encontro, e quando nós fomos para a Índia, a Vishakha nos recebeu lá, a gente ficou hospedado num templo, e ela que estava coordenando todos os trabalhos do festival, e, enfim, é super verdadeiro, por isso que eu chamo os amigos de coração aqui. E agora eu queria que você explicasse um pouquinho da linha de vocês, da Vishakha. É muito lindo o Bhakti Yoga, porque ela fala que a gente faz yoga para o corpo, aquelas posturas de... aquela coisa louca de encostar a mão no pé, pôr atrás da orelha, mas que existe uma yoga que é a yoga do coração, que é a Bhakti Yoga. E é tão verdadeiro que a Laura falou, assim, a gente não sabe. O meu namorado, eu comecei a gostar dele porque ele me falava de coisas que eram Bhakti Yoga. E isso que é muito incrível. A gente vive conceitos no dia a dia muito lindos de amor e de felicidade, de relacionamentos com pessoas que a gente ama, plenos de Bhakti Yoga, e a gente não sabe. Então, eu vivo isso com a Laura,
a Laura e o Rafael, e a gente vive isso juntos, a gente consegue se identificar, porque é uma coisa que está no nosso desejo mais interno, de um amor mais intenso e bonito, esse desejo que a gente já sabe que tem, isso é Bhakti Yoga. Mas eu não posso explicar isso, porque o meu é pequenininho, assim, ela tem isso há muitos anos, porque ela se dedica há muitos anos a ouvir, a cuidar de pessoas que têm isso. Mas o que eu posso dizer é que eu já sinto que cada um de vocês traz isso no coração aqui, só por vocês virem nessa noite fria, né, curitibana. Eu sei que pode ser pior, vocês já me contaram. Mas já é um alento, assim, de saber que como as coisas do coração são capazes de nos esquentar e de nos trazer um abrigo além do calor e do frio. Então, acho que o melhor que a gente tem é deixar ela contar. Antes dela abrir a palavra para ela, eu queria saber quem precisa de... como que a gente faz? A gente faz com tradução? Então, vocês vão sofrer, porque a minha tradução... Quem quer traduzi-la? Alguém tá afim de brincar? Quer? Não, senão eu posso fazer a tradução, mas assim, vocês vão ter que perdoar os meus equívocos, assim, que o meu inglês não é profissional. Eu ajudo, mas a questão é que eu sou melhor do português para o inglês. Mas vamos fazer o seguinte, você que já conhece, inclusive, o linguajar traduz, e a Miriam ajuda se precisar. Achar uma palavra. Tá bom? Tá bom. Okay, Vishakha, we were just, because you're family here, you know, we are always seeing each other. I met most of the people here in their wedding. Was a beautiful gathering on the beach in 2013, just a month after they went to India. So we are just saying, oh, hello, we are happy to be together. And she explained how we met in São Paulo and the connection we had and her experience in India when she met Temple during Guru Purnima festival. And we are here to try to discover what is this Bhakti Yoga that's so beautiful and that touch you. Perhaps you could start sharing your story. Why you live in India for 10 years? Why you are searching for Bhakti Yoga? And, e depois ela gosta de perguntas. Então ela vai falar um pouquinho, mas vai pedir para vocês perguntarem o que vocês quiserem. E aí a partir daí ela fala mais, ela fica mais confortável. I'm just telling that they can make questions for you. Okay. And then you have to be your translator. I'm so sorry for that. You're very good. No. Okay, well, firstly, I'd like to thank Laura and Rafael for having me in their home. And we thank you for being here. Eu queria tanto agradecer a Laura e o Rafael por me receberem na sua casa. And also to Anandamoy for all her kindness and looking after me. E também por todos vocês estarem aqui. Da sua gentileza e tanto que você cuidou dela. Isso mesmo. Also to all of the pious guests who have gathered here tonight. E agora sim, por todos os convidados tão piedosos que vieram se reunir conosco hoje. Feel we are all brothers and sisters in faith. E nós somos realmente irmãos e irmãs em fé. Our Gurudev, he traveled the world like 23 times, I think. He did 23 world tours, but once he commented, "No, I've traveled all over the world, but I still haven't met one atheist." E o meu guru viajou o mundo 23 vezes. Ele saiu da Índia 23 vezes, visitando diversos países em cada uma dessas vezes. Ele que está aqui no porta-retrato. E ele mora aqui, esse porta-retrato é da Laura. Então ele é curitibano. E ele falava assim: eu viajei o mundo tantas vezes, eu jamais conheci uma pessoa ateísta ou ateu. Actually, every soul by nature is theistic. It is our very nature. Todas as almas, por natureza, têm essa natureza de acreditar em Deus, se relacionar em Deus, teísta.
we are all seeking happiness, goodness, joy, love. Actually, that is God's domain. E nós todos estamos buscamos por felicidade, alegria, satisfação. E essas são coisas pertinentes à morada divina. So some are conscious of that, some are not, but all are actually seeking God and God's domain. E alguém pode estar consciente disso ou não necessariamente, mas no fundo estamos todos buscando por essa morada divina. And I wanted to say that really real spiritual life centers around those who are living spiritual life, those who are practicing spiritual life. E o que eu poderia dizer é que a vida espiritual, ela está centrada em estar perto de quem vive essa vida espiritual. And the experience I had in India was extremely wonderful, life-changing, not because I was in India or not because I was living in a particular holy place, but because I had the opportunity of getting the association of a pure saint. E a experiência que eu tive em Índia foi muito incrível, não especificamente por estar na Índia, mas porque eu estava vivendo e acompanhando um santo puro, uma pessoa que era um santo puro. One of God's own men, you could say. Você poderia dizer que ele é um dos braços direitos de Deus. It said that the real purpose of traveling to holy places is not to go to that holy place, but to get the association of the holy persons who reside in such a place. Então tem tanta gente que faz peregrinação a lugares sagrados, mas o objetivo não é chegar num lugar sagrado em si, mas é chegar próximo à pessoa que vive, a pessoa santa que vive naquele lugar sagrado. There's one verse in one of our scriptures, the Bhagavatas, Tirti Bhuta Swam Vivo, Tirti Kurvanti Tirtani, Swanta Stena Kadabrita, saying that saints, they are holy places personified. They are places of pilgrimage personified. Então tem um verso em sânscrito que diz, não vou falar em sânscrito, mas ele fala, essas pessoas são os lugares sagrados personificados. Essa é a qualidade de uma pessoa santa. And they are particular contagious disease. So there is the Vaishnava, who is the opposite of that. E aí o Gurudeva deu esse exemplo de que pode ter algum germe que possa espalhar alguma doença específica, e um Vaishnava vai ter a capacidade tal qual, mas no sentido oposto, de contagiar a purificação. Through the godliness on their heart, they're emanating this pure ray, and they're purifying the environment. Através do poder divino que eles têm em seu coração, eles têm a capacidade de fazer esse raio purificador, esse agente purificador. And to be able to be in the living company of such a person is such a great wealth, to see their interaction, their dealings with the environment, how they harmonize situations, every action. Ela estava falando sobre como as pessoas purificam os lugares e que essa é a riqueza delas, e é isso que eu entendi que ela procurava também. Poder conviver com essa pessoa também. Adquirir
Sim, é verdade, que ela fala que a maior riqueza que a gente encontra é poder conviver com essas pessoas que têm tal poder. I'm so sorry, Vishakha, but they help me. They are amazing. No, You have to you- have a lot of total concentration, no distraction to do this. you know, in the Bible, the Quran, the Vedas, we hear of these types of people, but it always seems like something imaginary, something far away. E na Bíblia, no Corão, em outras escrituras, você escuta esse tipo de conceito, mas não é uma coisa que é fácil de você assimilar ou acessar. Like Jesus, Muhammad, so many great persons we hear about throughout history. Como Jesus ou Maomé, tantas personalidades incríveis que a gente ouviu ao longo da história. I remember one of our god sisters, her name is Krishna Kanta. Because in the Vedic scriptures, there's so many like detailed pastimes described about the Lord. And this our god sister, she'd heard about many of these stories, she'd read some, but she used to sometimes think, why doesn't he tell these stories so much? Então a gente tem uma irmã espiritual na Itália, que ela chama Krishna Kanta. E existem muitas escrituras que falam sobre os passatempos divinos de Krishna, etc e tal. E aí, certa vez, ela se questionou, por que meu guru não conta tantas histórias sobre Deus especificamente? And for some time she was feeling disappointed about that. E algumas vezes ela se sentia um pouco desapontada por isso, né? But then one day she realized, I'm living with one of the people of these stories. Mas um dia ela percebeu, eu tô morando e acompanhando uma das pessoas dessa história, tô vendo um ator desse filme, né? He's coming from that plane. Ele tá vindo deste plano, ele vem desse plano. What could be more valuable than that? E o que pode ser mais valioso que isso? So that was the greatest. That is why I went to India to take that opportunity. That's why I consider it to be the greatest treasure in my life. E esse foi o objetivo principal pelo qual eu fui para a Índia, para poder encontrar isso e aprender. E esse é o maior tesouro, é a coisa mais significativa e preciosa que eu tenho na minha vida. And we see in the lives of such persons that they have no personal interest. They're wholly given to the central interest, to God's interest, to a higher cause. E você vê a vida dessas pessoas, eles não têm nem por um minuto interesse próprio. A todo momento eles estão dando tudo que eles recebem para os outros e pela causa de distribuir esse conhecimento, essa experiência. One example I wanted to mention, it's said about one great saint whose name is Gadadhar Pandit, a saint in the line of Gaudiya Vaishnavism. It's said about this saint, his name is Gadadhar Pandit, that he was so devoted to God that if anyone else had a little bit of a little attraction or devotion to God, if that person were to insult him, he would still be so happy about that person, he would glorify him. That he would take insults from that person as praise because his love for God was so great. You follow? I follow. Então tem esse exemplo de um santo que já está na nossa linha de santos e professores mais antigos, mais ou menos 500 anos atrás, e que ele chama Gadadhar Pandit, e que era muito engraçado, ele tinha tanto amor por Deus e o foco dele era tão nesse universo, de que mesmo se uma pessoa vinha criticá-lo ou falar qualquer coisa que ofendesse, ou que ofenderia uma pessoa comum, ele nem prestava atenção que aquilo poderia estar ofendendo, porque ele tinha tanto amor por Deus, e ele entendia que o relacionamento com Deus estava também nas outras pessoas, que ele aceitava as críticas como preces, como se aquelas pessoas estivessem fazendo orações por ele. E assim ele estabelecia o foco dele sempre estava na relação com Deus. Gadadhar Pandit, this saint, he lived like over 500 years ago.
E esse santo Gadadhar Pandita, ele viveu há mais de 500 anos atrás. But we saw in our, in a living way, in a manifest way, that same example in our guru, my guru. E a gente pode ver isso de um exemplo muito prático e visível, né? Porque a gente conheceu o nosso guru e é exatamente a mesma coisa. Não, nada mudou, apesar de isso acontecer há 500 anos atrás, ainda a gente tem esse exemplo vivo hoje. And our Gurudev was so devoted to his guru, as God's representative, that he would many times express, anyone who can serve my Gurudev, I will become their slave. E o nosso mestre espiritual, nosso guru, era tão dedicado ao mestre espiritual dele, ele tinha esse foco tão forte que ele falava, qualquer pessoa que vier servir o meu guru, satisfazer o meu guru, eu vou me tornar um servo dessa pessoa. Um servo tão forte que você é quase um escravo dessa pessoa. Even if that person, was not so respectful of him, or maybe even insulting towards him, he would still give all honor and appreciation for that person if they had appreciation for his guru. E ainda que essa pessoa mesma não tivesse nenhum carinho por ele ou falasse, direcionasse críticas a ele de alguma forma, ele realmente tinha que o relacionamento dessa pessoa com o guru era favorável, ele teria o mesmo relacionamento favorável, ele tratava essa pessoa com todo respeito e falava só coisas boas dessas pessoas de uma forma muito genuína. Então, esse era o desejo. Quando você ama o meu mestre, eu amo você incondicionalmente. And there are many examples of this seen in the life of our guru, but one particularly prominent example I'd like to give now. Então, tem muitos exemplos como este na linha dos nossos professores, mas tem um que eu gostaria de destacar agora para vocês. And this took place, I think, sometime in the 1950s, in the earlier days of our mission. Isso aconteceu no começo de 1950, bem no comecinho da história da nossa escola. And this is at the headquarters of our mission in Navadvip, in West Bengal, where Laura and Rafael visited. E isso aconteceu na sede internacional da nossa missão, que fica em Navadvip, onde a Laura e o Rafa visitaram, na Índia. And our Gurudev was, still a young man then. He was acting as the manager of the temple. E Gurudev era um jovem ainda, mas ele já atuava como o gerente do nosso templo. And he had so many responsibilities. Sometimes he would go to Calcutta. Our temple in Navadvip, it's about 3 hours train ride from Calcutta. Sometimes he would have to go for some duty in Calcutta, and then he'd come back. E o nosso guru, ele era bastante atarefado, então ele não parava. E às vezes ele tinha que viajar, fazer um bate-volta para Calcutá. E aí nosso templo fica a mais ou menos 3 horas de trem de Calcutá. But his guru, who is our grandfather guru, you can say, was extremely attached to him. And whenever he would go to Calcutta, he would try to stop him. E o guru dele, que a gente chama do nosso vovô guru, né? Ele era muito apegado ao nosso guru. E várias vezes que o nosso guru tentava ir embora do templo para fazer algum trabalho, o professor dele falava, e tentava impedi-lo para que ele não saísse do templo, mesmo que fosse para fazer um trabalho. Ele causava alguma coisa para ele voltar de volta pro templo. Sometimes, if he already left, he would send somebody by a shortcut to stop him on the road and try and bring him back. E às vezes, se o nosso guru já tinha saído, ele mandava alguém para sair por um atalho, correndo para encontrar ele no meio do caminho e falar, não, você precisa voltar agora. And other times when he was already in Calcutta, he would send somebody there to tell him he had to come back. E algumas vezes, quando ele já estava lá em Calcutá, ele mandava alguém para Calcutá só para ir lá resgatar o discípulo dele e voltar para Navadvip. In those days they didn't have any phone line, so he couldn't just pick up the phone. He would send somebody there. E era uma época que não tinha celular, né? Não tinha uma facilidade de telefone, então não tinha como mandar uma mensagem. Mas aí ele mandava alguém para trazê-lo de volta para garantir que ele ia voltar. So anyhow, one occasion our guru was in Calcutta for some work, and his guru, Srila Sridhar Maharaj, he sent one of the
one of the young men living in the temple to Calcutta to tell him he has to come back. E uma vez, então, o nosso guru estava fazendo um trabalho em Calcutá, até que recebeu essa pessoa que foi enviada de Navadvip para dizendo, você precisa voltar agora para Navadvip. So this young man reached Calcutta and he found our Gurudev and said, oh, you know, your Gurudev is saying you have to come back immediately. E aí ele finalmente fez toda, essa pessoa, o enviado, fez toda a jornada, conseguiu achá-lo em Calcutá e falou assim, nossa, eu acho que é bom você voltar, porque o seu guru tá falando que você tem que ir já para lá. No, our Gurudev said, yes, I will come. I have a few things I have to finish and I will come. Ele disse, sim, eu já vou, mas eu preciso terminar algumas coisas primeiro, mas eu tô indo na sequência. But this young man, he started to become very forceful, you know, like shouting at him, no, Gurudev said you have to come immediately. Mas aí esse homem, assim, enviado, começou a forçar a barra, falou assim, não, o Guru falou que você tem que ir agora. And our Gurudev was very surprised, you know, because he wasn't insulted, you know, he's a pure devotee, he wasn't insulted, but he was like a little puzzled. You know, how could he get so much confidence to speak to me like that? E aí, o nosso guru ficou bastante surpreendido com essa atitude. Ele não ficou ofendido nem nada, porque ele tem essa qualidade divina, mas ele falou, essa pessoa está agindo de uma forma fora do padrão de etiqueta da época, né? Ele realmente, como ele está assim, tão confiante de falar com tanta intimidade, de uma forma tão autoritária comigo. Lembrando que ele era o gerentão, né, do templo. Because he had a very high position in the temple. Normally nobody could ever speak to him like that. E porque ele tinha essa posição tão elevada no templo, normalmente ninguém poderia falar com ele dessa forma. And his guru, you know, fully backed him. E o guru dele sempre falou que ele era o diretor-geral lá do templo. And sometimes his guru would tell the other members of the temple, if I tell you something and he tells you something different, don't do what I say, but you do what he says. E às vezes o vovô guru, que era ainda presidente geral, falava assim, se eu falar alguma coisa, mas o nosso guru, né, que era o discípulo dele, falar alguma coisa diferente, esquece o que eu falei e faz o que ele mandou. So he had this like supreme position in the temple. Nobody could ever speak to him like that. Então ele tinha essa posição suprema no templo que ninguém podia chegando nele, né? So our Gurudev was very surprised, and they went back and forth a little bit, and finally our Gurudev convinced him to leave him alone and told him, I'll leave tonight, I'll be back tonight. E aí a discussão se alongou por algum tempo, né? Mas no final o nosso guru foi capaz de convencer o enviado a voltar sozinho, que ele falou, eu volto à noite. À noitinha eu vou estar lá. And he went back late that night to the temple. And some time went by, and then one day this young man he expressed that he wanted to take sannyas. Sannyas means to the renounced order, you know, like a priest, a monk. Então ele voltou e tudo correu normalmente, até que certo dia esse enviado anunciou que ele gostaria de virar monge. E o monge, a palavra para monge é sannyasi, que é um voto de renúncia, né, familiar, dinheiro, é um voto de concentração no exercício da prática espiritual. And he went to our guru's guru, you know, and expressed his desire, and Srila Sridhar Maharaj, he consulted with some of the senior people of the Math, of the temple, and they said they didn't think he was a good candidate. They didn't think he was qualified. E aí ele fez esse pedido pro vovô guru, né? E ele falou assim, deixa eu pensar. E aí ele começou a consultar todos os devotos mais antigos, mais sêniores, e de uma forma geral todos falaram, a gente não acha que ele vai ser capaz de fazer esse processo agora, né? Ele não está preparado ainda para esse processo. So then that young man, he went to our Gurudev, because he knew that Srila Sridhar Maharaj, the head of the temple, would do whatever our Gurudev said. Mas aí
ele fez um movimento que a gente chama de carteirada, né? Ele foi lá falar com o Govinda Maharaj, que é o nosso guru, para ver se ele fazia o intermédio a favor da causa dele, da candidatura para virar um monge, porque ele sabia que se Guru Deva, né, o nosso guru, falasse em favor dele, Guru Maharaj, o guru dele aceitaria qualquer coisa que ele dissesse. He told me, no, please, I want to take sannyas. Please, will you help me? You have to tell Guru Maharaj, then he will accept me. E aí ele falou, por favor, você tem que me ajudar, você realmente precisa ver minha situação, vai lá e fala com o Guru Maharaj, né, o seu guru, para que ele me aceite. Se você não fizer isso, ele não vai me aceitar. And our Gurudev thought about it, and he remembered the incident when that young man had become very rude to him. E aí o nosso guru ouviu o que ele teve a dizer e pensou e lembrou do incidente que aconteceu antes, quando esse mesmo homem foi bastante rude com ele. And he thought about that, thinking, why did he behave like that with me? What was the reason? E aí ele pensou, por que ele agiu dessa forma comigo? Qual foi a razão? And he thought, I think the only possibility is because he loves my Gurudev so much. That because he loves him so much and wanted to fulfill his order, then he was rude to me. Only because he loved my Guru so much. E ele falou, a única razão que eu consigo pensar é porque ele ama o meu Guru muito, além da conta. Porque pelo desejo de fazer o que o nosso Guru pediu, ele assumiu todos os riscos, inclusive de brigar comigo. Então essa é a prova do amor que eu acho que ele sente pelo meu Guru. So then he thought, then he's qualified. E por assumir esse risco, ele é qualificado. And so he went to his guru and told him, I've spoken with him. I think he's a good candidate. E aí ele foi lá pro guru e falou assim, eu conversei com ele, eu acho que ele realmente está preparado, ele é um bom candidato. But Srila Sridhar Maharaj, his guru, was still a little doubtful because some other senior people in the temple, they did not give a good recommendation. So he said, okay, you go back to him one more time and you ask him, are you sure you can do this? Are you very sure? And if you are sure, he is sure, then I will accept. Então, Srila Maharaj falou assim, você está me convencendo, mas tantas pessoas me falaram que não, né? Volta para ele e pergunta se ele realmente tem certeza que é isso que ele quer fazer da vida. Porque se ele tiver certeza e você tem certeza, então eu vou ficar tranquilo. So then our Gurudev went back to that man and told him, are you very sure you can do this? You will not get married. Because if somebody takes that cloth and then they leave it for marriage or another life, it brings shame to the temple. Então ele foi e conversou com esse rapaz, né? E falou, tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza que você não vê um casamento no seu futuro? Né? Tem certeza que você não quer passar por essa experiência? Porque esse compromisso não é uma coisa de verdade que eles impõem, mas se você assumir, é uma bandeira também para a comunidade que vive ao redor do templo. Então, uma vez que você abandona, vai para um casamento, isso mostra que o templo não cuida o suficiente das pessoas que estão lá. E isso traz algum tipo de vergonha para essa comunidade local. And that man said, I'm very sure. He said, I will go and jump in the Ganges and commit suicide, but I will never get married. Ele falou, eu tenho muita certeza, eu prefiro pular no Ganges e me matar, morrer afogado, do que casar. And our Gurudev said, you must be sure, because if you cannot maintain this life, then I will be responsible, because everybody else is against you. Only I am supporting you. So if you can't maintain, then I will be the responsible one. It will all be on my shoulders. So you must be very sure. E aí Gurudeva disse, você precisa estar muito certo disso, porque se você pular fora, na verdade, eu vou ser responsável, porque tá todo mundo contra. E eu tô assinando embaixo junto com você. Quem vai ser responsável por isso serei eu. Então você tem que ter certeza que você vai conseguir manter essa proposta, esse projeto, né? And so then he insisted yes, and our Gurudev supported him, and so Srila Sridhar Maharaj gave him that cloth. Então, dada a insistência, né, Gurudeva falou, tá bom, então eu vou te apoiar, levou essa palavra final para o Guru, e o Guru falou, bom,
Então, com isso, eu vou manter a minha parte no acordo, e deu as roupas, né? Fez a cerimônia de monge, e esse rapaz se tornou, então, um monge. But just to show you how bad this man was, I'll tell you the end of the story. Só para mostrar como esse jovem era difícil, eu vou contar o final da história. Maybe like 2 years passed, and then he left his cloth. He got married. He could not maintain. E aí, talvez uns 2 anos se passaram depois desse episódio, mas ele finalmente se casou e largou a roupa que... Não se jogou no gancho. Não se jogou no gancho. He didn't throw himself in the gun. No. He left the temple and he got married, and then he wrote a letter to our Gurudev. And in his letter, he said, "You said that you will be responsible." Mas ele foi embora, largou a roupa e ainda por cima foi lá escrever uma carta para o nosso guru falando: você disse que você ia ser o responsável. Such a bad man. Gente boa. Super, she say super sweet man. Super Sweet man. Sweet. Super sweet man is a joke. Oh, I see. Kind of, no. I see. But this was our Gurudev's nature. Actually, our Guru, he had like perfect intelligence, and he showed sometimes that he could see the future. O nosso guru mostrou tantas vezes que ele tinha uma inteligência plena, mas além da nossa capacidade. E ele provou pra gente tantos episódios que ele podia ver o futuro. É verdade, comigo rolou também. But he would say, I have one fault, and that is that I believe in everyone. E ainda assim ele dizia, eu tenho uma grande falha, porque eu acredito em todo mundo. No, he had so much love and so much faith in people that would sometimes blind him from anything else. Ele tinha tanto amor e tanta fé por cada uma das pessoas que ele conhecia, e que esse amor o deixava cego às vezes. And really, I think the greatest thing that I got from him was the prospect of a higher plane of love. E na verdade, a coisa mais incrível que eu recebi dele foi essa perspectiva de conhecer e chegar num plano mais elevado do amor, um plano do amor eterno. Because we are all, as I was saying in the beginning, we are all seeking, essentially at our core, we are all seeking love, affection, intimacy. That is what we truly want and desire. E na verdade, isso é uma coisa que nós compartilhamos, mesmo sem saber. Nós todos buscamos por amor, por afeto, e isso é o que está movendo a todos nós. But the love that we find in this world, it's ultimately temporary, limited, not lasting, often disappointing us, and so often based on relative temporary values. E o amor que a gente está buscando, ele não é de verdade temporário, ele não é uma coisa vaga, ele não é algo que a gente está buscando e que vai nos desapontar em algum momento. Ele é algo que ele tem qualidades opostas disso. But I found in him like a doorway, you can say, to another plane of love, to a superior, higher plane of love, based on permanent, eternal values. E eu encontrei no meu guru uma porta de entrada para esse plano do amor eterno. E é um plano que eu pude acessar através dele e por esses valores. We found connection with love that will not only satisfy superficial aspects of our being, but the very core of our existence. E a gente descobriu com ele um tipo de amor que não vai só preencher aspectos básicos da nossa existência, mas sim algo que buscamos profundamente. I think that's all I have to say. I don't know if anyone has any questions or comments. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer, mas eu estou esperando para ouvir as suas perguntas ou seus comentários. I have a question for you. I hope you don't mind it, but I'm just curious, like,
what your life was like before you became, I suppose one could say, converted? And was it really totally different? Were you just like, I don't know, a more typical Western American, whatever, Okay. or British, or whatever? Well, actually, I'm both. Então, posso traduzir só a pergunta? Ela perguntou como era a vida dela antes de virar monja e que tipo de cultura, de tradição, qual era a formação dela, a experiência dela antes dessa mudança. Aí perguntaram se ela era americana ou inglesa, ela disse que, na verdade, as duas coisas. Well, my case is not, well, I don't know what typical is, but Yeah, but no, I wasn't quoting you. But actually, I was born to a family that are practicing this line, following this line. And they gave me, and especially my mother, she gave me very good foundation in the spiritual life. Então, eu posso dizer que o meu caso não é muito típico, eu não tenho outra palavra melhor para dizer isso, mas porque eu nasci numa família que já praticava esses conceitos, e, na verdade, a minha mãe me deu esses valores muito fortes. And we wandered like gypsies, you can say. E nós vagamos como ciganos, você poderia dizer. I was born in America, and one sister was born in Mexico, and one sister was born in London. Eu nasci nos Estados Unidos, e uma das minhas irmãs nasceu no México e a outra nasceu em Londres. Our parents like to travel very much. Nossos pais gostam realmente de viajar. And finally, when we got a little older, the three sisters, we finally put our foot down and told them we're not traveling anymore. E assim que a gente conseguiu ficar um pouquinho mais velha, a gente falou, não, chega, greve, a gente não vai viajar para mais nenhum lugar. And we settled in England when I was about 12. E a gente se estabeleceu, então, na Inglaterra quando eu tinha mais ou menos 12 anos. And I mean, I always had faith, in this line, but in a general way, I still had I had my personal agenda. Então, eu sempre tive fé nesse processo, mas da minha própria forma, eu tinha meus objetivos pessoais. And I was planning to complete university and get a good job and get married. Então, eu tinha como as minhas metas, acho que como várias outras pessoas, eu queria fazer minha universidade, eu queria constituir família, eu queria me casar. And I was thinking, when I'm older, I'll take my spiritual life more seriously. E aí eu pensei, quando eu ficar mais velho, eu me aplico mais nessa história de espiritualidade, né? When I'm old and bored with everything and I have nothing else to do. Quando eu estiver mais velha e cansada de tudo, e não tiver mais nada interessante, então eu vou fazer isso. I've enjoyed life to the max. E aí eu já curti a vida ao máximo que eu podia curtir. But when I was about 15 or 16, then I started to feel just some dissatisfaction with everything that the world had to offer. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu comecei esse sentimento de insatisfação plena começou a brotar mais forte em mim, com absolutamente tudo no mundo. I always felt that I wanted love, but I felt that the love I saw around me, it was insufficient. E eu sempre sabia que eu estava buscando por amor, mas eu olhava para o tipo de amor que estava ao meu redor e sabia que não era exatamente isso, que isso era algo como insuficiente para o que eu estava buscando. And our Gurudev, he used to do like a world tour every year, and every year he would stop in England for a short while. So we would always see him once a year. E o nosso guru, então, fazia esses tours mundiais, né, e viajava todo ano, pelo menos, visitava vários países, mas Londres era um que ele sempre visitava, todo ano. And I started to take more interest, in what he had to say, and I started to feel that what he was offering, what he was standing for, that was what I really was looking for. It was right on my doorstep, so to speak.
E aí eu comecei a me interessar mais sobre o que ele dizia toda vez que ele vinha para cá, porque era algo que realmente me parecia o tipo de amor que eu estava buscando. E não só isso, o tipo de amor que estava batendo na minha porta, né? Que eu tinha a chance de acessar, porque eu tinha essa fortuna de ter alguém que estava lá me contando tão proximamente o que era esse amor que me interessava. So when I was 20, I finished 1 year of university, but I ended up, leaving, and I went to stay in India. Então, quando eu tinha 20 anos, foi a época que eu concluí meu primeiro ano de faculdade, mas eu recebi o convite para ir para a Índia. E aí eu acabei deixando a faculdade e fui morar na Índia, então, nessa época. And I don't have any regrets. E eu não tenho nenhum arrependimento. Really, I feel it's his kindness, that I was able to have such consciousness and take such a step. Eu realmente sinto que é pela doçura dele, pela graça e pelo carinho dele que eu pude dar esse passo. Eu tenho me preocupado muito de ver que a gente está vivendo tempos muito violentos. A gente olha, tanto do lado da gente, as pessoas estão intolerantes, elas estão muito cheias de certezas, cobrando muito do outro que ele pense igual a ele. E se a gente espalhar mais um pouco e olhar o mundo, a gente vê atrocidades sendo cometidas, muitas em nome de Deus, e isso é uma fonte de grande angústia para mim, eu acredito que para muita gente. E às vezes eu fico muito desanimada. Tem que parar um pouquinho, porque senão ninguém... Ela não consegue traduzir. Né? Então, guarda o finalzinho da pergunta que a Ana traduz. Pode ser? Ou se quer que eu ajude um pouquinho, que você Vamos ver, eu vou falar e você me fala se eu perder alguma coisa, que eu sempre perco alguma coisa. But she's saying she's a little concerned about the world we live in now, because it's full of, some type of violence. The people nearby us, we can see they are kind of intolerant. They have a lot of, they are sure about everything. So they don't tolerate the next person. And this type of behavior, if you extend for other places, you can see that all the type of aggressive that it's around the world. She says that many atrocities have been Right. perpetuated in the name of religion. Yes. If you look around the world, these fundamentalisms and so But she didn't finish. É mais ou menos isso, que é uma angústia que eu trago e que às vezes eu não sei como me posicionar para, sei lá, para continuar tendo uma vida, né, satisfatória. Eu tento me proteger um pouco, mas assim, até de ver muita notícia, muita coisa, porque eu acho que isso sufoca e veneno. And she's first sharing her anguish about this fact, but also she doesn't know how to deal with that, because it's hard to not notice that, be aware that happens, but at the same time, she understands that being aware of this in a level, it puts you in, it poisons you in a way. You become contagious, contaminated. And also, you have no hope, or you have no, how you can say that, how you can move on, knowing all these things. How can you deal with a world like that? Well, yes, it's a very sad situation, definitely. As with everything, we turn to the vision of the scriptures and the saints. What do they say about this situation? Então, realmente é uma situação muito triste essa, e ela é um fato, na verdade.
E uma forma para a gente ter um apoio é ver o que os santos e o que as escrituras nos aconselham sobre ela, sobre essa situação. And I can tell you what is told in the Vedic scriptures. That's what I'm acquainted with. If it will help you, then I'm happy. Então eu posso compartilhar com você o que as escrituras védicas dizem sobre isso, porque é um pouquinho do que eu conheço, e espero que se isso puder te ajudar, eu vou ficar bastante feliz. The Vedas, they describe that there are 4 ages, that the world passes through. E os Vedas descrevem que existem 4 eras pelas quais o mundo passa. Satya, Treta, Dwapara, and Kali. And in each age, religion becomes more and more degraded. Então, a cada uma dessas 4 eras, a religião, por exemplo, se mostra cada vez mais degradada. The first age is called Satya Yuga. Satya means truth, so it's called like the age of truth. Então, a primeira era é chamada de Satya Yuga. Yuga quer dizer era. E Satya quer dizer verdade. É a era da verdade. And it describes that in that age, everybody lives very long time, 100,000 years. They have, everyone is perfectly religious and pious. There's no lust even. Então é descrito que nessa era, até mesmo as condições humanas são diferentes. As pessoas vivem um tempo muito maior, mas muito maior mesmo. As pessoas vivem 100 mil anos, né? E é uma era que a religião no sentido de ligação com Deus e com o próximo, ela é plena. E a mesma luxúria não existe nessa era. Que era essa? De Satya Yuga, que é chamada a Era da Verdade. When it happened? She's asking. Satya Yuga. When did it happen? É uma dimensão exatamente? Não, é como outono, primavera, verão, outono e inverno. É uma linha temporal. Ela pode estar numa dimensão No, diferente. it's our level, but in the previous age. Can be another question like you just answered is can be in another dimension or is related the to same dimension, same chronological. thing. Yes. Então é nessa mesma dimensão, uma coisa cronológica. I mean, I'd have to look up something to give you the exact figures. I can't say the top of my head. Eu precisaria consultar as escrituras para falar exatamente quais são os números, mas eu não lembro de cabeça. Yeah, we're talking maybe few billion years ago. Yeah. A gente está falando mais ou menos de alguns bilhões de anos atrás. But this present age is called the age of Kali, and it's the last in this cycle. E essa era que estamos, atual, ela é conhecida como a era de Kali. E ela é o fim desse ciclo, como seria, por exemplo, o inverno. And Kali is referring to quarrel. It comes from the word kalaha, which means quarrel. So it's known as the age of quarrel or the age of hypocrisy. Quem conhece a palavra quarrel? A tradução? São briga. Ok. Então, a Kali é a era da discussão, da briga. Mas ela falou uma última palavra depois disso? Que eu perdi. Não, ela falou que era a era é um nome daí por causa da briga. Sim, é uma era é outra palavra que é muito comum que se usa para descrever essa era da degradação. O nome da era deriva disso. Né? Deriva disso. And everything that we, read about in the newspaper. Is it the end of the era or the end of us as a community, as a human being? It goes in a cyclic system. Once one cycle is finished, then the universe is destroyed and it starts again. Então, você perguntou se isso vai culminar com a nossa extinção. É o final da gente, né? E ela fala assim, na verdade são começos e fins de ciclos. Então ela pode culminar com uma destruição, mas também com o renascimento, que vem a partir dessa destruição. Posso ver? So this is a cycle. So it happened before. It
have happened. The full circle already happened many times before. Yeah, it's happened in limited times before, but different people, different circumstances. Então ele perguntou, mas isso já aconteceu, esse começo, meio e fim já aconteceu várias vezes antes? Ela disse que sim, já aconteceu muitas vezes antes, com pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. E acontecerá no futuro também. Will happen again? The full circle will happen again in the future? Yes. When it finished. E quando vai acabar? When will it Eternally. finish? No, When everybody gets according to God's will. E aí ele perguntou, quando todo mundo virar um monge acaba? Ela falou, não, quando for a vontade de Deus. But what I was going to say is everything that, all of the terrible things that we read about, you know, in the newspaper, see on television, these are actually all described in the scriptures. Like you can read like a scripture written 5,000 years ago, describing what the people in this age will be like. Então, na verdade, todos os sintomas e as características do que estão acontecendo com a gente hoje já foram escritos há mais de 5.000 anos atrás. Então, se você pegar as escrituras daquela época, é assustador ver o nível de detalhes que as escrituras previam como ia ser a degradação. E um detalhe assim, o que ele conta daqui para frente não é bom. So, you know, we recognize it. Maybe it could be a cleaning, yes? It could be a cleaning. Like a purification process. This could be seen as a purification process, this type of cycle. And all this degradation is part of cleaning process. I mean, we all have the opportunity to take to the cleaning process. But in terms of the you know, the flow of the universe, as I said, it's going in a cyclic way. So at the end of this age, then everything will be annihilated and we'll begin again in a fresh and clean way. Então, ela perguntou, isso é um processo de limpeza? E ela falou assim, nós podemos aproveitar esse momento, acima de tudo, para fazer a nossa própria purificação. Mas, ao mesmo tempo, podemos entender que é um processo de encerramento, que vai se culminar no encerramento e com um começo novo, né, fresco. Então, sim, a gente pode ter essa perspectiva nesse grande cenário. But, at the same time, it's described that actually, you know, those with finer, you know, intelligence, it's actually understood that this age is the best in another sense, in another way. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso parece tão tenebroso, é dito também nas escrituras que, ainda que a gente tenha a nossa inteligência resumida, mais finita em relação a Deus, é um momento, é uma era de grandes oportunidades. É uma era que vai trazer grandes benefícios para a gente. Que vai trazer grandes benefícios para a gente. Because in this age, the most simple religious practice is prescribed and with the highest attainment. E porque nessa era, dado toda a circunstância, o tipo de meditação, o tipo de solução para você alcançar uma coisa mais definitiva é dada de uma forma muito simples e muito acessível. E isso é capaz de... Isso é melhor do que todas as eras anteriores. And the scriptures prescribe a specific yuga dharma or practice for the age. For each age, there's a particular practice prescribed. Yes, you know, how you can attain liberation, freedom from this material cycle, mundane duality. Então as escrituras acabam prescrevendo qual é a receita médica para você sair desse plano de dualidade, bom, mal, frio, calor, nascer, morrer. Como você sai, deixa esse mundo material, com todas as misérias e sofrimentos que tem aqui, como você rompe com isso definitivamente. Isso se chama Yuga Dharma. Como você vai sair, como você consegue sair dessa era de uma forma favorável. And the age of Satya, the first age, the prescribed practice is meditation. Because the people live so long, they can just sit and meditate for thousands of years without being disturbed by hunger or thirst.
E a descrição e a prescrição para a era de Satya, que foi a primeira das eras que a gente falou, mais de 100 mil anos, era a meditação. Era através da meditação que você conseguia ter essa iluminação, né? Que você conseguia se elevar. And in Chaita Yuga, the next stage, the prescribed practice is fire sacrifices. So people would perform very elaborate fire sacrifices and offerings. E na era seguinte, Tantra Yuga, você conseguia essa iluminação através de sacrifícios ao fogo. Essa era a prática espiritual que se fazia para você ter esse tipo de iluminação. And in Dwapara Yuga, the prescribed practice is worship of a deity, of a form of the Lord. E Dwapara Yuga, que é a era seguinte, a prescrição era você fazer adoração a Deus. E aí a forma mais acessível era você ter uma imagem, assim como de Nossa Senhora, e você fazer uma adoração a essa imagem. Então essa era a forma prescrita de se iluminar. And one book written by one of our gurus, I think about 100 years ago, describes how the Lord, looking upon the terrible, situation in this age, he considered, how can I help these people? I have to give them the strongest medicine. Então, existe um livro que um dos nossos gurus escreveu, acho que já faz mais ou menos 100 anos, e que ele descreve como Deus observa a nossa interação com ele e fala assim, nossa, eu vou precisar aumentar a dose para esse pessoal, porque eles estão precisando de um remédio muito forte para conseguir chegar a mim, para conseguir superar esse mundo material, e aí ele chega a essa conclusão. Just like in a hospital, the doctors, they may prescribe more general medicine in most cases. But if they have some very serious patient who's on the verge of death, then they're going to bring out the strong stuff. Então é como no hospital, que na média você faz um tratamento padrão, né, para os pacientes, mas quando você vê um caso terminal, um caso mais específico, o médico vai lá apostar todo o tratamento que ele pode para esse paciente melhorar. Maybe it's more expensive, more rare, but if they can save this person's life, it's worth it. Ele pode ser um pouco mais caro, ou difícil de encontrar, mas é o remédio que vai salvar a vida daquela pessoa. So seeing the terrible situation in this age, the Lord decides he will prescribe kirtan. Means chanting God's names. Então, vendo a terrível situação que a gente se encontra nessa era, Deus, o Senhor falou, eu preciso prescrever algo muito acessível. E essa medicina, então, se chama Kirtan. E Kirtan quer dizer cantar. Because it is the most simple thing anybody can do in any situation. We call out God's names. Então, esse remédio, ele é uma favorável porque ele é um dos mais simples. Qualquer um pode cantar, em qualquer situação, em qualquer lugar. E não é um cantar qualquer, é um cantar que chama por Deus, né? Cantar os nomes de Deus. And we see this in many faiths, the Christians have the rosary, this tendency to chant the Lord's name. E é tão bonito porque a gente pode ver isso em tantas outras linhas, né? Os católicos cantam no rosário, você vê em todas as linhas espirituais, você tem essa conexão de cantar e chamar por Deus. So that is, our main spiritual practice. We find hope in that, we find refuge in that. You mean the mantras? Mm-hmm. Então essa é a nossa prática espiritual e é nela que a gente acha a esperança, é nela que a gente acha o nosso caminho. E aí ele perguntou, mas você diz, esse cantar é de mantras? E ela disse, sim, é de mantra. We also have to remember, this world by nature is a temporary place and it's a place of suffering, we are not happy to get going on, but it is, it is inevitable. And we also understand that this world is not our final destination. We have hope of entering another plane. Então, ela sabe que esse mundo é um mundo de sofrimento.
Mas a gente entende que esse não é o nosso destino final. E que a gente tem uma forma de atravessar essa situação de uma maneira definitiva. Eu perdi alguma coisa, que alguém mais lembra. E que esse mundo de sofrimento material é temporário. Through trying to establish our connection with the Lord by chanting His names, by taking the association of His devotees, then we have hope that we may have entrance to that higher plane. And we want to bring everyone who we can with us. Então, a gente entende que para se conectar com Deus, você pode cantar os seus nomes, né? Mas também tem uma outra forma muito bonita, que é se associar com seus devotos, que fazem isso muito bem. E a gente não quer ir lá sozinho, a gente quer levar os nossos amigos para a gente ir bem acompanhado. Né? Thank you. Eu tenho uma pergunta, vou fazer você traduzir a pergunta. Ai, meu Deus, nossa, que as escrituras falam de muitas histórias, de vários deuses, e a destruição e a criação, inclusive o Sr. Shiva tem isso como arma, né? Sim. São essencialmente a mesma coisa, né? Quer dizer, você precisa destruir para renascer, você precisa atirar para... Como que é isso, assim? Como isso se aplica no dia a dia de fé? She's saying that she understands that the scriptures always bring to us that creation and destruction and creations, they are an important part of the process. And then she mentioned Lord Shiva. Destruction is his main action and power. But that's related. But how can we bring this for our daily practice, our daily life? A fé no dia a dia. And to practice our Shraddha, our faith, understanding the creation and destruction steps and happenings. I mean, now we have this opportunity. Maybe tomorrow we'll all die. Então a oportunidade acontece no agora. Amanhã talvez a gente já não esteja aqui, talvez a gente morra. No, now our Gurudev would say this many times, and now we have this opportunity of a human life. We'll try to take advantage of that. E nosso Guru dizia, agora a gente tem a grande oportunidade de estar no corpo humano, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade rara. If we are deeply focused on that, then actually if the world is destroyed tomorrow, it won't make so much difference to us. Então, se a gente focar nisso, e se o mundo se destruir amanhã, isso não vai ser tão importante. No, labdvasi dorlabamidam bahusambhavante manusham artidam nityam api hadira. Next line. Tornam yate napate anumritya jahan nishaya shaya nishaya kala. This verse in the scripture saying that, for one, after so many births, we've attained this very rare and valuable human form of life. Only in the human form we have the facility for higher thinking, for religious or spiritual thinking. Então esse verso diz que depois de muitos e muitos e muitas vidas nascendo e renascendo, a gente teve a oportunidade de nascer dentro de um corpo humano. E por que isso é tão raro, e por que isso é tão precioso e diferente de outras encarnações? Porque somente o corpo humano tem essa capacidade de pensar de uma forma diferenciada, de ter um pensamento elevado. E aí, quando ela fala de pensamento elevado, é um pensamento além das nossas necessidades, é um pensamento que vai buscar pela vida espiritual, por coisas que a gente não consegue entender. E esse pensamento, essa capacidade de chegar a esse tipo de pensamento é a coisa mais rara e preciosa. The scriptures, they describe that there are 8,400,000 different species of life. As escrituras descrevem que existem 8.400.000 tipos diferentes de vida.
I think modern science is starting to catch up. Eu acho que a ciência moderna está começando a chegar perto disso. But according to our karma, we may pass through, all of these species. E de acordo com o nosso karma, né, as reações das nossas ações anteriores, a gente pode ter passado por tantas espécies diferentes ao longo da nossa jornada, tantas vidas, tipos de vidas diferentes. And it's considered very rare and very valuable to attain the human form of life. E é considerado uma loteria, é realmente muito raro e difícil você obter um corpo humano dentro dessa perspectiva de inúmeras encarnações. So this verse is saying, now the one who has attained such an opportunity, as long as they have not fallen down and died, they should endeavor for their highest welfare. Então, todos aqueles que conseguiram essa graça, essa perspectiva tão favorável, enquanto eles não morram, não parem com o seu ciclo de vida, eles têm que buscar por essa perspectiva, né, por usufruir do seu maior poder dessa encarnação. Ahara nija by maitunam cha, eating, sleeping, mating, and defending. These are described as the 4 main activities of every species, of every living entity. From the smallest ant, to the human. Então, comer, se defender, procriar e morrer e dormir, na verdade, são as 4 ações que todas as entidades vivas compartilham, né? Da formiguinha ao ser humano. But, we can do more than that. Now, why should we do what they are doing? We can do more than that. We have such facility. We will try to take advantage of that. Então a gente tem que poder fazer mais do que isso, né? Por que a gente chegou nesse estágio e tem que fazer algo que os animais conseguem fazer? A gente tem que poder ir além. I'm not so clear on your question, but I'll say more and maybe we'll answer your question. Neither am I. Eu não tô tão certa de que eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu vou tentar desenvolver um pouco mais. But we can also say, this is, I think you've all heard of the Bhagavad Gita, even this is mentioned in the Bhagavad Gita, that, just as this world is temporary and a place of suffering, so there is another world, that is just the opposite of that. Então, eu vou citar o Bhagavad Gita, eu acho que vocês já ouviram falar dessa escritura indiana tão famosa, e lá também é dito que você tem esses ciclos de diferentes dimensões, que mais? Eu estou rateando aqui. Assim como tem um mundo de sofrimento, que será o contrário. Yes. In this world, this is, we can call this the enervating plane. I don't know if you know that word, but it means everything is going down. We are getting older, we are dying. If you put an apple there, you leave it there, it'll eventually rot, wither away. It is the nature of this world. Então eu vou traduzir com uma palavra que é um pouco mais fácil, mas ela diz que esse mundo é o mundo da degradação, da decomposição. Então tudo está perecendo aqui, né? Se a gente colocar uma maçã nessa mesa e esquecer dela, ela vai apodrecer de certa forma, com certeza. Because it is the plane of exploitation. Porque Jivo, jivasi, jivanam. Every living entity is food for another living entity. That's the nature of this world. Então, porque esse mundo é o mundo da exploração. Então, todas as entidades foram ou serão alguma forma de alimento para outras entidades. This world that we're in is so nasty. We can't even breathe without killing so many germs. Esse mundo é tão... Qual é a melhor palavra para, né? Desagradável. É pior que isso. É nojento. Esse mundo é tão nojento que a gente não consegue nem respirar sem matar um monte de entidade. A gente também um alimento de outra entidade? Também. Ela disse antes que sim, tudo que está nesse mundo é com certeza alimento de outra entidade. Canibalismo.
Ou então no caixão. Não, tô falando energético. Tô pensando no energético. No fim. Can we, she asked, like, can our energy be food for other entities? Like, not only the matter we carry, but our energy. Can our energy be food for other living entities? I'm not so clear on the question. I can say I think maybe we've experienced our energy is food for another person. You know, you hear people say, oh, they really sucked the energy out of me. Não tô muito segura de como responder ou da sua pergunta, mas ela falou assim, a gente já ouviu essa expressão que a nossa energia é alimento para outras pessoas, né? Aquela pessoa me sugou, né? Drenou minha energia. Also, I'm gonna say in Portuguese before. Okay, but let me just finish this thought. That so there is this world that is like that. So we are told the spiritual domain is exactly the opposite. You know, everything is becoming more beautiful, becoming brighter, and that is the plane of dedication, where everyone is giving to the center. Nobody is taking for themselves. Only in that, I mean, you can just consider it scientifically. Only in that environment can there be perfect harmony and happiness. Então, ela só queria concluir o pensamento que, da mesma forma que no mundo anterior, que é o nosso, da exploração, a gente deixa uma maçã numa mesa, ela vai apodrecer, existe um plano que é o oposto disso, que tudo nesse plano vai eternamente ficar mais bonito, mais lindo, mais cheiroso, mais agradável, e esse plano, ele tem um nome, é o plano da dedicação. E nesse plano, tudo que todas as pessoas, todas as atenções, todas as iniciativas são de crescimento porque elas estão para se ajudar. Mas ela não falou exatamente isso. O que mais que ela falou? Todo mundo trabalhando em prol da... Isso. Todo mundo dando para o centro. Todo mundo dando para o centro e não tirando para si. Vishakha, you have to have mercy if we go a little. Or we are doing a community translation here. You know, just as in this world we are threatened by destruction, you know, at every moment, and that plane is described as ever fresh, ever new. E enquanto nesse mundo a gente está cercado e convivendo com a destruição, naquele mundo tudo é novo, tudo é fresco. We consider that the plane of, you know, absolute reality, true reality, you can say. The real reality. E nós consideramos aquele mundo, o mundo da verdadeira realidade, a realidade suprema, a realidade real. And as soul, as spirit soul, we are naturally members of that plane. Our soul will never be destroyed. E como entidades de alma, né, como almas, nós pertencemos àquele mundo. E aquele mundo é a nossa morada e é onde a gente realmente existe e faz parte. So we are trying to think, e nunca vamos ser destruídos como alma. So we are trying to think and move in terms of our eternal good and our eternal welfare. Então nós estamos tentando pensar e nos mover em termos dessa bondade eterna e do nosso bem-estar eterno. You know, just to give you an idea of like what those people think like. You know, once our Srila Maharaj, you know, our grandfather Gurudev, you know, somebody told him, you know, some people are saying that World War III is going to happen. You know, what do you say about that? Então, só para você ver como as pessoas santas entendem isso, o nosso vovô Guru Srila Maharaj foi certa vez abordado por uma pessoa que perguntava, olha, alguém está dizendo que a Terceira Guerra Mundial vem aí, o que você acha disso? And he said, that is a point on a line and a plane and a solid. Então ele falou, isso é um ponto numa linha, uma linha num plano e um plano num sólido. Alguém pode melhorar isso? Essa tradução? Não? É o mesmo mesmo. They're following that. É para pensar mesmo. But you know, and he said, the universe may be, you know, destroyed and again created so many times, you know, but these are all very small matters actually in comparison to eternity, you know, to the flow of eternity. That
we have to think in that way, you know, in terms of our eternal welfare, our eternal good. Então, that's his vision, you know, that's the depth of his vision, that he can say such a thing. então vocês vão ter que me ajudar. Então o mundo pode ser destruído e construído muitas e muitas vezes, mas o nosso foco tem que ser nesse mundo da eternidade, nesse mundo onde tudo é pleno e contínuo. O que mais? Essa era a profundidade da visão dele, mas está faltando alguma coisinha? Eu entendi que depende da tua referência. É que a destruição e a criação é tudo muito pequeno se você olha de cima, vendo a eternidade como um plano. Exato. Se você focar nos 10 anos, 20 anos, porque é muito. Em 1000 não é nada. Na eternidade. E na eternidade, então, nada, exatamente. Nem perceba. Porque isso vai acontecer muitas vezes. Exatamente. A gente acha muito importante. Só poeirinha. Poeirinha dentro de um tempão de poeirinhas. Does that answer your question? Isso responde a sua pergunta? Okay, you had a question, right? Yeah, I do. I'm gonna try to say in Portuguese. Né? Okay. Na verdade, eu não estou muito familiarizado com a linha, como é o pensamento. E ela falou que a gente está num nível elevado. Só que ao mesmo tempo a gente não está num nível elevado. Eu não entendi direito isso. Comparado às outras espécies, a gente está só que consciente. Talvez você não aproveite consciência. a possibilidade que a tua consciência será. Eu acho the worst and the best, supposedly. Porque na verdade nós estamos lá e cá. O Sol está lá e o Alma está lá e a outra aqui. Então, Can you... I can try in English. Okay. It's not easy. Even in Portuguese, but I'll do my best. Okay. Because I'm not familiar with the concept or the ideas. And you said we are on the top of in some view, we are on the top of the evolution, I would say. But sometimes you said we are not in the top of, we are not acting like that. Yeah, not only are acting, but we are not there. So exactly where we are, I mean, because there is, I mean, besides we are there because our self is there, but we are here. So you want me to like draw like a map, kind of? Yeah. No problem. But I mean, I study some, but I'd like to hear from you. Okay. Well, we can say like this, that there's the material domain, and that's comprised of billions of universes. And in each of those universes, there's 14 planetary systems. Okay, wait. Oh, sorry. Então, ela tá falando, eu vou tentar desenhar um mapa de onde estamos, né? Então, a gente tem bilhões de... num plano material. Bom, dentro do plano material, a gente tem bilhões de planetas e de planos, mas a gente tem... 14 planos. Desculpa, o senhor... Então, vem comigo, vamos juntos. Planos, Rafa, me ajuda aí. São 14 planos e bilhões de estrelas, né? Isso. Sistemas planetários. A gente tem bilhões de sistemas planetários, mas focando num plano material, dentro do universo material, a gente tem 14, vamos dizer assim, 14 dimensões, 14 planetas. So in each one of these individual universes, there's 14 planetary systems. Então, em cada um desses pequenos sistemas individuais, a gente tem 14 dimensões, 14 sistemas planetários. And there's 7 lower, which are like hellish places, and 7 upper. 7 inferiores, 7 superiores. Exato. Superiores. E que ela usa a palavra que os 7 de baixo são considerados infernais e os 7 de cima são considerados celestiais. And really, these are planes of consciousness, and one will be placed in one of these according to their degree of exploitation or dedication.
E esses planos, o que a diferença e como você navega entre eles é através da consciência. E aí, a partir disso, você vai entrar nessa categoria de infernal ou celestial. So the higher you go through these systems, the more you will find persons who are, good, pious, selfless, sacrificing. The lower you go will be more persons who are selfish and, motivated to their own enjoyment, all of these things. Então, quanto mais alto você possa ir, você vai encontrar pessoas piedosas, caridosas, que são capazes totalmente, como é essa palavra em português? Totalmente altruístas e que nunca pensam em si mesmas, sempre colocam os outros em primeiro lugar. E aí, quanto mais baixo você vai, você tem a situação oposta, pessoas extremamente egoístas, ambientes completamente competitivos e destrutivos. And this plane that we are in now, it's described as being right in the middle. It's like the bottom of the upper 7 planets. Então, o plano que a gente se encontra hoje, ele está exatamente no meio. Ele é a parte de baixo do 7º planeta. And it's actually described as the best place to achieve self-realization, God-realization, because there's not too much happiness and there's not too much suffering. E ele é o ponto mais elegante, o ponto mais legal para a gente se desenvolver, porque ele não tem muito sofrimento e também não tem muita felicidade. Então, a partir daí, você pode construir um observatório de Deus, um caminho diferente para Deus. Like in this world, one argument you get is people are suffering and dying, so how can you think about all these things like God and religion? E aí, a gente ouve frequentemente, tem tanta gente morrendo, sofrendo, passando por coisas desagradáveis, e por que você está aí pensando em Deus, religião e todas essas coisas? So the lower planes, because there's, that's like a distraction, suffering, then it's hard to focus on spiritual life. E é comum aos planos mais baixos, porque tem tanto esse sofrimento e essa destruição, é muito mais difícil você conseguir querer, ou pensar, ou se concentrar em Deus. And so in the higher systems, everything's more beautiful, more enjoyable, more subtle, then it's more difficult to concentrate. E nos planos elevados, porque tudo é tão mais bonito, tudo funciona pelo sutil, é ainda mais difícil se concentrar em Deus, querer pensar em Deus. And according to our actions in this lifetime, we may go up and down, eternally, through higher and lower levels of existence. E de acordo com as reações das nossas ações, a gente pode ir para cima e para baixo eternamente nesses planos. And you'll find in India, persons who follow the scriptures, they use this to their own benefit. They'll in their lifetime they may do many pious deeds, but calculated so that in their next life they'll get a higher birth in a better planet where they'll have more enjoyment. E na Índia, porque eles têm conhecimento dessas escrituras, eles usam isso de uma forma calculada. Então, eles começam a praticar hoje uma vida mais piedosa, altruísta, mas com um propósito. Não, na próxima eu quero garantir a minha estadia nesse outro plano. Eu quero nascer já no outro andar. Quero um upgrade, exatamente. We could go into that a long time. A gente pode discutir isso por um bom tempo. Mas isso não é positivo de alguma maneira? Porque, ok, é calculado, talvez não venha da alma, mas será que a pessoa não se contamina? Será que não é melhor ela fazer o bem, nem que seja para ter um upgrade na próxima vida, do que ela não fazer nada, ou do que ela fazer o mal pro próximo? But that couldn't be a good thing. She's trying to do a better, become a better person, even though she has any second intentions and go to a better place, but it is better to not do something good than do nothing or do something bad at the end. Of course, and that's how the scriptures are presented, to help people live a good life. Like there's one verse, sorry. Porque eu já tô, sorry, it's because I'm already making a lot of mistakes and I don't want to go further.
Mas aí ela diz, sim, é verdade, é por isso que as escrituras apresentam esses ensinamentos dessa forma, porque eles querem encorajar a gente a seguir um caminho mais positivo. E eu acho que a prática do bem te contamina, sabe? Quando você lida com coisas boas, você se torna melhor. And she expressing, I think whenever you practice something good, you yourself get engaged in a good vibration, and you... Yes, yeah, this is exactly how the scriptures of India are presented, to accommodate everyone. You know, so persons who maybe are motivated by selfish intentions, the scriptures, they accommodate that. You do good, you do a good life, and you get a reward. Então, e é exatamente por isso, porque as escrituras da Índia foram construídas, reveladas de uma maneira para fazer com que todo mundo possa ter essa evolução, né? Então, mesmo uma pessoa que é egoísta de natureza, de coração, ele vai pegar essa pessoa e falar assim, sim, faça por você mesmo, faça para o seu benefício, mas faça algo bom. A partir do seu benefício, contagie o mundo com coisas boas. É a questão que ela começou falando, da contaminação. E assim como um vírus contamina a doença, os gurus e talvez a religião e a busca contaminam de forma positiva. Não interessa como você é picado, mas se você, né? Se você começa a praticar o que você acredita que seja o bem, você é contaminado. And she's saying the importance of practicing something that is contagious, as you said in the beginning talk. How the guru teachings encourage and engage people to go on this path. Yes. So no matter the intentions, it's always good to begin the process. Yes. And get contaminated. Eu assisti filme que fala sobre isso, que é um menino, lembra? A gente assistiu aquele menino que na escola ele cria um modelo que é como se fosse um círculo virtuoso. Que corrente do bem? Corrente do bem, que ele fala, eu vou fazer 3 coisas boas para alguém, e essas 3 elas não têm que fazer para mim. Something we can relate to. I'm asking now, sorry. Is something we can relate to spirituality? We can do such type of como que eu vou traduzir? Yeah. Não, mas essa corrente, como que eu falo corrente? A chain of good actions. I mean, we could go on a long time here. I mean, we can do these things, you know, and no doubt they're good, but we want to get out of this whole cycle, actually. Então a gente pode ficar nessa conversa algum tempo, mas a gente pode fazer isso, mas isso de alguma forma vai nos manter nesse ciclo. And in order to what did I just say?